Breaking Bad, a série perfeita. Goddamn right. Eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida você assistiu uma série que um amigo seu te recomendou falando que é a melhor série de todos os tempos, mas quando você de fato assistiu, você não achou nada demais. Tipo, não necessariamente é ruim, mas não chega nem perto das expectativas que você criou. Isso é uma coisa que eu passo o tempo inteiro. Infelizmente, eu quase sempre deixo as opiniões dos outros afetarem a minha experiência assistindo uma série, um filme, etc. Mas obviamente, existe uma exceção a essa regra. Uma série que não só é tão boa quanto as pessoas falam por aí, mas em alguns momentos é até melhor. Eu já mencionei essa série em um monte de outros vídeos meus, e na maioria deles eu usava Breaking Bad como um modelo para excelência, então era meio inevitável que eu eventualmente fizesse um vídeo dessa série. Mas eu propositalmente demorei para fazer isso, porque é muito difícil achar um tópico dela que já não foi exaustivamente discutido por pessoas bem mais competentes que eu. Porque absolutamente tudo que essa série tenta fazer, ela faz melhor do que qualquer outra, e é uma das poucas obras que tem um nível de detalhe que chega até a ser meio ridículo às vezes. Por exemplo, sabe essa calça aqui que o Walter joga pra cima no primeiro episódio? Olha ela aqui de novo, 5 temporadas depois, no antepenúltimo episódio da série. Mas na minha opinião, essa quantidade absurda de detalhes é apenas um bônus da série, uma espécie de brinde por você assisti-la pela segunda vez e começar a notar essas coisas. E algumas das coisas que realmente elevam essa série ao nível quase perfeito que ela ocupa são as seguintes, na minha opinião. É claro, o roteiro perfeitamente amarrado, as emoções que a história te faz sentir, a capacidade que os roteiristas têm de escreverem situações desesperadoras e aparentemente sem saída e, por último, a atuação e a direção. E apesar de todo mundo saber que existem dezenas de momentos insanos na série, inclusive nessa cena aqui eu lembro como se fosse ontem, eu tive que pausar o episódio pra me recompor e recuperar o fôlego, eu não tô zoando. Então é muito difícil escolher uma cena específica e intitulá-la como a melhor, porque existem muitas candidatas perfeitas pra essa posição, mas como o título do vídeo sugere, existe uma cena específica que me marcou mais do que qualquer outra, uma que eu considero o auge de todos os fatores que eu citei anteriormente. Então hoje eu vou tentar explicar o que torna a gargalhada de Heisenberg a melhor cena de Breaking Bad. Pra mim, esse é o melhor exemplo da capacidade que Breaking Bad tem de lentamente ir encurralando os personagens e aos poucos sufocá-los cada vez mais. Crawl Space, o nome do episódio em questão, é o ponto alto da temporada, porque é a partir desse momento que eu percebi o quão na merda o Walter tá, e como a vida dele se encontra completamente na mão de Gustavo Fring, que pra mim é o antagonista perfeito. Então eu vou falar dele primeiro. Talvez eu repita uma coisa ou outra que eu falei no vídeo sobre o Coringa de Cavaleiro das Trevas, que sinta-se mais do que livre pra assistir, mas enfim. E existem várias maneiras de construir um bom antagonista, como tornar ele ou ela a pessoa mais detestável do planeta, ou a mais carismática, ou fazer as motivações dela serem muito compreensíveis e por aí vai. Mas a maneira que Breaking Bad escolheu pra construir o personagem do Gus é uma das mais interessantes que tem, porque se existe uma palavra que eu usaria pra descrever o Gus como um vilão, seria intocável. E isso se dá pela quantidade de influência e poder que ele tem tanto sobre o Walter quanto sobre o Jesse. E o terror que o Walter sente quando percebe que os dias deles estão contados também é sentido por nós que estamos assistindo, porque você sabe que ele tá completamente na mão do Gus. O Jesse está aprendendo a gerenciar o laboratório sozinho e com o tempo o Walter vai se tornar descartável. E o único motivo pelo qual o Walter ainda não morreu é porque o Jesse se recusa a trabalhar pro Gus caso isso aconteça. Mas todos nós sabemos que isso é questão de tempo. Todos nós sabemos que o Walter não tem a menor chance contra o Gus, uma vez que o único apoio nisso tudo que o Walter tinha era o Jesse, que não está tão assim mais do lado dele por razões óbvias. E isso somado ao poder econômico e o controle que o Gus tem sobre o Walter, torna ele imbatível. Se o Walter pisar em falso por um segundo, a família dele inteira morre. Isso inclusive é um motivo pelo qual o Gus é ainda mais poderoso, porque ele não tem pontos fracos, ele não tem nada a perder, diferente do Walter, que tem
tudo a perder. E a construção de todos esses fatores lentamente compõe uma atmosfera que você sabe que tá encurralando o Walter cada vez mais. Mas também tem outra coisa que torna essa cena ainda mais impactante. Enquanto a história principal da temporada é o Gus manipulando o Jesse para finalmente conseguir matar o Walter, a Skyler também faz parte de uma trama secundária que aparentemente não tem nenhuma relação com o plot do Walter. Acontece que o chefe novo dela tem um nome sujo no Serasa e tá devendo uma grana ilegal pro governo. Então é questão de tempo até ele ser preso e consequentemente ela também, porque ela trabalha pra ele. Mas o que é estranho é que esse plot dura praticamente a temporada inteira, e até o momento ele não tem absolutamente nenhuma relação com mais nada que acontece na temporada. E também não ajuda que esse plot nos rendeu a cena mais vergonha alheia da história da televisão ocidental moderna. Happy birthday to you. No. No. Undo that. Mas tudo entra em convergência de forma tão repentina e ao mesmo tempo tão maestral e óbvia. E de repente você percebe que o roteiro teve um plano desde o início, porque quase simultaneamente o Walter recebe o ultimato do Gus e percebe que se ele não agir, ele estará morto em poucos dias. E ao mesmo tempo a Skyler se vê obrigada a pegar todo o dinheiro do Walter e dar pro Ted, para evitar que ela vá pra cadeia. Então quando o Walter vai até o sol para conseguir tirar sua família dali, o que demandaria quase todo o dinheiro que ele tem, eu percebi. Fudeu, porque esse dinheiro não existe mais. É disso que eu tava falando quando eu mencionei o roteiro perfeito que essa série tem, porque essas duas histórias paralelas eram aparentemente desconexas, mas bastou um diálogo de 3 minutos para uma ser completamente determinante e impactante na outra. E é por isso que é tão importante planejar, ou pelo menos saber minimamente onde a sua história quer chegar no futuro, para que você possa construir um roteiro com a mesma excelência de Breaking Bad. E tudo isso culmina no momento que deu o título ao vídeo, a cena em que Walter chega em casa para pegar o dinheiro que não existe mais. A construção desse momento é absolutamente sufocante, porque você já sabe que ele tá condenado, sabe que ele tá indo em direção a um fim inevitável, e finalmente nós chegamos na gargalhada de Heisenberg. Existe uma discussão muito interessante no fandom de Breaking Bad. Se você entrar na seção de comentários de um clipe dessa série no YouTube, você provavelmente vai encontrar alguém falando: foi nesse momento que Walter White morreu e Heisenberg nasceu. Mas fica evidente que as pessoas não têm exatamente um consenso sobre isso. Umas falam que foi nesse momento, outras nesse, etc. Mas eu sinceramente sempre achei essa discussão meio sem sentido, porque sendo sincero, eu não acho que tem um momento específico que marca o surgimento de Heisenberg como um todo. Existem vários altos e vários baixos durante a série. O desenvolvimento dos personagens não é linear, mas se tem uma cena que marca o auge dessa discussão sobre a virada do Walter pro lado negro da força, é essa, porque nesse momento ele se torna uma pessoa quase irreconhecível. Ele entra na casa completamente desesperado, sabendo que vai estar morto dentro de poucos dias, e nós como espectadores já sabemos que a única esperança que ele tinha para sua família sobreviver já não está mais lá. E aqui eu retomo o que disse sobre as emoções que a história te faz sentir, porque a tensão e a ansiedade que eu experienciei assistindo essa cena pela primeira vez é algo indescritível. E isso também demonstra a competência que os roteiristas tiveram ao nos fazer simpatizar com o Walter, porque ele tá completamente encurralado, a situação dele não tem saída. E assim, eu tava sentindo muito medo por ele, mas a partir do segundo em que ele procura o dinheiro e percebe que não tem mais nada lá, o medo que eu sentia por ele instantaneamente se tornou um sentimento muito semelhante e completamente diferente ao mesmo tempo. Ao invés de sentir medo pelo Walter, eu comecei a sentir medo do Walter. Ou do Heisenberg, melhor dizendo. Essa risada maléfica, tipo a do Coringa, é genuinamente assustadora de se escutar, à medida em que ela começa a ecoar na sua cabeça e você percebe que qualquer humanidade presente no Walter foi embora naquele momento, porque nesse momento o Walter se tornou outra pessoa. Nesse momento o Walter se tornou assustador. Todo músculo que o Bryan Cranston mexeu nessa cena foi meticulosamente trabalhado e escolhido para transmitir uma sensação genuína de desespero. E não teria como essa cena ser tão impactante sem a performance desse ator maravilhoso. E não é à toa que ele ganhou 3 Emmys consecutivos enquanto atuava nessa série. Mas outra coisa que eu acho que destaca essa cena ainda mais em relação às outras é o quão inesperada a reação do Walter é. Porque quando você percebe que o seu
seu nome foi basicamente escrito no Death Note, a reação que eu imagino que você vai ter é, sei lá, chorar, gritar em desespero ou espumar de raiva. Eu nunca esperaria que o Walter iria rir, e é isso que imortaliza esse momento nas nossas mentes. Pra quem não sabe, o nome técnico para o que o Heisenberg passou nessa cena é desregulação emocional, um fenômeno muito curioso em que a reação que a pessoa demonstra é completamente dissociada ou inapropriada à situação atual. É claro, superficialmente não faz sentido ele rir em uma situação dessa, mas o desespero que ele sentiu nesse momento foi tão intenso, foi tão sufocante, que a única maneira que o corpo dele encontrou para exteriorizar isso foi por meio da gargalhada mais infernal que a anatomia humana o permitiu fazer. Mas mesmo assim, a performance do Bryan Cranston, por mais magistral que seja, ainda não é o suficiente para compor uma cena inteira sozinha. E é por isso que eu também acho que a direção e a cinematografia da série nunca estiveram melhores do que nesse episódio. Sejamos sinceros, apesar do jogo incrível de cores que a série realiza com as roupas dos personagens, por exemplo, a fotografia dessa série não é a mais ambiciosa de todos os tempos. Na verdade, a maioria dos episódios não são nada visualmente impressionantes e parecem um episódio de The Office. It's true. Mas, meus amigos, o que a equipe de direção desse episódio entregou, pelo amor de Deus, a trilha sonora te deixa apreensivo e depois da gargalhada insana do Walter, a câmera lentamente sobe enquanto seus ouvidos são dominados por um chiado insuportável que materializa o desespero dos personagens em um som ensurdecedor. E Heisenberg é lentamente deixado para trás e colocado dentro de um quadrado, demonstrando a impossibilidade que ele tem de reagir. Ele está preso, ele está sufocado e não tem como sair dessa vivo. Breaking Bad é uma série com dezenas de cenas que fazem o seu maxilar cair no chão, e eu acho que esse é o motivo da série ter tantos momentos memoráveis. Só de cabeça eu consigo te falar dezenas de episódios da série que me deixaram sem fôlego, e apesar de ser muito difícil escolher um momento em especial pra chamar de melhor, depois de eu reassistir alguns momentos, eu não pude escolher uma cena diferente. A perfeição com que uma parte do roteiro se encaixa na outra, as emoções inacreditáveis que essa cena me fez sentir, a performance de outro mundo do Bryan Cranston e a direção hipnotizante são as razões de a gargalhada de Heisenberg ser uma cena perfeita. E outros momentos chegam perto, mas nenhum é tão bom quanto esse. Nenhuma outra cena é tão desesperadora quanto essa. Nenhuma outra cena é tão impactante quanto a gargalhada de Heisenberg.